realismo passa a ser dominante e Camilo sente-se ultrapassado pela nova tendência intelectual. Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão editam as farpas e ocupam o espaço público dos intelectuais. A seguir, essa lança O Crime do Padre Amaro e, em 1878, O Primo Basílio. Camilo tenta sobreviver pela escrita. No isolamento da sua casa, aventura-se na nova literatura. Escreve Eusébio Macário e, mais tarde, A Corja. Em plena luta entre românticos e realistas, Camilo faz o prefácio da 5ª edição de Amor de Perdição e escreve: O Amor de Perdição, visto à luz elétrica do criticismo moderno, é um romance romântico, declamatório, com bastantes aleijões líricos e umas ideias aceleradas que chegam a tocar no desaforo do sentimentalismo. Se, por virtude da metempsicose, eu reaparecer na sociedade do século XX, talvez me regozije de ver outra vez as lágrimas em moda nos braços da retórica e esta 5ª edição do Amor de Perdição quase esgotada. São Miguel de Seide, 8 de fevereiro de 1879. Em 79, Camilo Castelo Branco imagina, felizmente não aconteceu, que o Amor de Perdição está perdido para os leitores, porque o Primo Basílio já tinha sido escrito, o realismo e o naturalismo está em pleno, enfim, como ele diz, os leitores já podem entrar nas alcovas, portanto é tudo a negação da espiritualidade romântica tal como ele a concebeu. E ele está, não direi completamente amargurado, porque ele é muito elegante, mas há ali uma amargura que se nota nesse prefácio de 79, em que ele já tem São Miguel de Seide, aliás, enfim, tem, apesar de tudo, ainda alguns anos da morte dele, mas que ele diz tem este desabafo espantoso. Amor de Perdição, nos anos 60, fez chorar, mas agora, em 79, faz rir. Portanto, é motivo de troça, porque exatamente é muito idealizado, é muito sentimental e já não está na moda. E quando se diz que o Camilo é um escritor de modé, é um escritor do passado e tal, hoje o mundo já não é assim, mas o amor e o ódio são eternos, não é? E muitas vezes a gente lê nos jornais uma história de amores infelizes que terminam às vezes por ciúmes, num homicídio ou num homicídio ou num suicídio dos protagonistas desta história, e nós comentamos, isto parece uma história camiliana, é uma história camiliana, portanto isso significa que Camilo é um autor atual. Em 1882 lança o seu último grande livro, A Brasileira de Pranzins. No ano seguinte é obrigado a vender parte da biblioteca. E quando um escritor vende os livros com que alimentou a sua arte, é certo que algo de grave se passa. O diagnóstico clínico acumula doenças várias, filhas da boémia e da falta de posses. Em 1885, consegue finalmente o título que havia pedido há 15 anos. Torna-se Visconde de Correia Botelho. No ano a seguir, publica o último romance e o filho Jorge é internado, dado como louco. Ao seu lado, continua Ana Plácido, a mulher de personalidade forte que o obrigara às responsabilidades familiares. Ela ajuda-o a escrever e trata-o quando se sente demasiado fraco. Eu creio que Ana Plácido, se não tivesse havido a vizinhança desse monstro sagrado que foi o Camilo Castelo Branco, poderia perfeitamente ter levantado uma obra própria. E uma obra com bastante grandeza, com pujança, e uma obra que certamente se teria imposto. Mas teve realmente, digamos, a delicadeza ou a modéstia, ou quer que seja, isto também estava dentro dos costumes da época, de se colocar um pouco à sombra do gênio que com ela coabitava. Isso foi-lhe fatal, não é? Foi-lhe fatal. Levou-a, de facto, a subalternizar-se até a um ponto que provavelmente seria muito angustiante para ela, mas que também dá a dimensão da sua grandeza. Naquele casal, o que estava presente, no fundo, era o culto da genialidade, não é? Um culto em que, de facto, o ídolo era o Camilo e a Ana Plácido seria a sacerdotisa. Em 1888, casa finalmente com Ana Plácido. Ela tem 56 anos e Camilo está a chegar aos 63.
mas a cegueira aumenta e já não consegue escrever. Vai aos médicos do Porto, depois aos de Lisboa, em busca de uma cura. Volta desiludido para Sade, com a esperança a desaparecer. Em 1890, vive os dias do desespero e houve muitos editores recusarem o seu último livro. A custo, publica um conjunto de sonetos chamado Nas Trevas, toque de finados literário do grande escritor. Sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Chamo-me Camilo Castelo Branco e estou cego. O oftalmologista que o visita na sua casa em Sade no dia 1 de junho de 1890 não lhe permite a esperança. A cegueira é irreversível. Sozinho na sala, Camilo desiste da vida. Encosta o cano do revólver ao lado direito da cabeça e dispara. Quem depende dos olhos, quem depende da escrita, depende da leitura, para quem tudo mais importante fez na vida, deixar de ver. E não foi só deixar de ver, a doença não tirou só os olhos, a vista. A Camilo também andava com dificuldade, era preciso levá-lo. Camilo teve um fim triste, uma vida doente, e depois cometeu o suicídio, que aliás o suicídio era uma ideia romântica antiga em Camilo. Quer dizer, provavelmente não teria a ver nada com a realidade. O suicídio de Camilo é um bocado de eutanásia, não é? É abreviar um fim, quando a vida já não tem qualidade nenhuma. Tal como Mariana, que em amor de perdição se atira ao mar ao encontro de Simão, também Camilo escolhe terminar os seus dias por não mais poder exercer o amor pela escrita. Antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram e ninguém já pôde segurar Mariana, que se atirara ao mar. Viram-na um momento esbracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio de onde Mariana se atirara e viu, enliado no cordame, o avental e, à flor da água, um rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha. Era, como sabem, a correspondência de Teresa e Simão.